Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Este livro tem 1009 perguntas e respostas sobre a espiritualidade, sobre a morte, sobre a vida aqui na Terra e após o desencarne. Então, tudo referente ao espírito. Então, é importante, todos aqueles que puderem e tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre o destino do espírito, por que viemos e por que nós partimos, o que acontece, o que ocorre depois que a gente desencarna. Então, todas as perguntas relacionadas à vida e à morte, nós vamos encontrar aqui neste livro. Então, fica aí, essa dica importante para todos nós aproveitarmos para adquirir este livro e obter os conhecimentos que nós precisamos. Hoje nós vamos falar na pergunta 197, a partir da pergunta 197, sobre o destino das crianças após a morte. Então é um tema que, com certeza, é muito pensado, sobre todos nós, o que ocorre, com o espírito da criança. Esse espírito, ele é um espírito infantil, por ele ser uma criança, ou esse espírito ele pode ser um espírito experiente, maduro, com diversas outras experiências terrenas anteriores. Então vamos observar as perguntas e respostas aqui que fala sobre as crianças após a morte. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? Pode, e algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do seu pai? Pode. E isso é muito frequente. Os homens já não perceberam esse fato inúmeras vezes na Terra? Então, por exemplo, ele responde aqui com uma pergunta, Então, quantas vezes a gente observa, uma criança com uma fala tão madura, tão responsável, e muitas vezes mais responsável do que os próprios pais. Então a gente já observou isso, O espírito de uma criança que morre em tenra idade por não ter podido praticar o mal pertence aos graus superiores da escala espírita? A resposta: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas pelas quais precisa passar.
Seu grau de pureza não se deve ao fato de ter animado o corpo de uma criança, e sim ao progresso que já realizou como espírito. Ou seja, não é porque é uma criança que é um espírito puro, que é um espírito que não praticou o mal em outras existências. Ele não praticou o mal e nem o bem nessa existência, mas ele pode ter praticado muito mal em outras existências. Também pode ocorrer, né? Vamos ver se vai falar aqui nas próximas perguntas. Pode ocorrer que esse espírito veio para ficar só um tempo necessário que ele precisava. Então, todos nós, a gente vem ficar o tempo que for necessário daquela programação que tem antes da gente encarnar. Então, nós já chegamos aqui na Terra com tempo determinado. Um vai viver 10 anos, o outro 20 anos, o outro 1 ano, o outro 80, 100 anos, depende de cada espírito, depende de cada programação para cada um. Aí aqui na pergunta 199, pergunta assim: por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior, que foi interrompida antes do tempo previsto. Geralmente, a morte de uma criança constitui também uma provação ou uma expiação para os pais. Então, por exemplo, como fala aqui, né? Às vezes esse espírito ele veio apenas completar aquele tempo que ficou faltando na existência anterior. Qual o motivo? Não sabemos. Pode ter acontecido algum acidente e ele morreu antes da hora. Pode ter acontecido de alguém ceifar a vida desse espírito e aí ele morreu antes da hora. Pode ter acontecido desse espírito ter provocado a sua própria morte. Então a gente não sabe, né? Não nos é falado, né? Não nos é orientado a encarnação de cada um. Então, mas a resposta é essa, né? Que normalmente ele vem para completar um período de uma existência anterior. E às vezes é uma provação, uma expiação para os pais, né? Então a gente fica aí, né, para a gente refletir sobre isso. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? A resposta: ele simplesmente retorna ao mundo espiritual, onde aguardará o recomeço de uma nova existência. Então é simples, é como todos os outros, né? Então é igual a um que vive 100 anos e às vezes essa criança durou 1 mês. Ele simplesmente vai retornar para o mundo espiritual e vai aguardar o recomeço de uma nova existência, ou seja, uma programação para uma nova existência na Terra ou que seja em outro mundo mais adiantado. Aí vai depender de cada situação, de cada necessidade. Aí aqui tem o comentário de Kardec, né, que fala: se o homem tivesse apenas uma existência e depois da morte seu destino fosse fixado para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre com pouca idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito essa metade da população ficaria desobrigada de viver uma vida geralmente dura e difícil, a que se
submete a outra metade? Tal ordem de coisas não estaria em concordância com a justiça de Deus. Com a reencarnação, as coisas ficam iguais para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favorecer a quem quer que seja. Aqueles que retardam sua evolução somente a si mesmo poderão se queixar. O homem deve ter o mérito e também a responsabilidade por seus atos. Não é racional considerar a infância como sendo um estado normal de inocência. Não vemos com frequência crianças dotadas dos piores instintos numa idade onde a educação ainda não pôde exercer a sua influência? Não existem algumas crianças que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto para o roubo ou para o homicídio, apesar dos bons exemplos que recebem daqueles que com elas convivem? A lei civil as absolve de suas más ações porque entende que elas agiram sem discernimento. Tem razão. A lei, pois elas realmente agem mais por instinto do que intencionalmente. Porém, de onde vêm esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito que as anima, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As crianças que são viciosas ou são porque seus espíritos progrediram menos e, portanto, sofrem as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos que praticaram em existências anteriores. É assim que a lei é igual para todos. A justiça de Deus a todos alcança. Então fica aí, né, essas perguntas e respostas em relação à morte das crianças, ou também em relação às crianças que já nascem e tão pequenas, a gente já observa atitudes inferiores nessas crianças, porque são espíritos que já trazem, né, experiências do passado. E quando elas já passam elas já passam atitudes negativas já desde pequenas, é justamente essas crianças que os pais precisam ter mais cuidado, mais orientação, mais amor, mais atenção, para que essas crianças possam mudar a forma de ser, com o exemplo, através do exemplo e do amor. Então, é importante, né, que a gente observe os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares, né, que ainda são crianças, e que a gente possa ajudar, auxiliar essas crianças a se melhorar, a crescer com um bom exemplo, com a boa conduta dos seus familiares. Mas mesmo assim, em muitas famílias ocorrem que essas crianças, mesmo tendo bons exemplos em casa, elas ainda vão dar trabalho logo na infância, logo na adolescência e mesmo depois de adultos, buscando caminhos que
não foram ensinados através dos seus familiares. Mas que por quê? Porque esse espírito ele já traz de outra vida, de outras vidas, essa tendência negativa. Então fica aí, né, para a gente refletir sobre isso. E também as crianças que morrem em tenra idade, que a gente precisa olhar mais além. Eles não são só crianças e anjos, como a gente muitas vezes acha que são. Eles são espíritos e que já trouxeram, né, já uma carga, uma experiência do passado. E que muitas vezes a experiência que eles precisam ter aqui nesta encarnação é pequena, é só um período. E por isso elas desencarnam tão cedo, por isso elas morrem tão cedo. Então fica aí para a gente refletir sobre isso e lembrar, né, a importância da gente ter o estudo. Então fica aí, né, este livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para que possamos obter e estudar. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão.